Olá, tudo bem? Bom, neste vídeo você vai aprender a estrutura do pretérito imperfeito do subjuntivo. Bom, o pretérito imperfeito do subjuntivo é usado para expressar desejos, possibilidades, porém estando a ação condicionada por outra, ok? As pessoas que estão aprendendo o português, que são hispânicas, devem tomar o cuidado de não confundir, o pretérito imperfeito do subjuntivo com o pretérito mais do que perfeito do indicativo, tá bom? Isso porque o pretérito imperfeito do subjuntivo no espanhol, ele considera duas terminações, ou melhor dito, duas desinências. Por exemplo, no espanhol, eu posso dizer cantara e cantasse. É a mesma coisa. No português, não. Cantara é pretérito mais do que perfeito do indicativo. E cantasse é o que nós agora, neste vídeo, vamos aprender, que é pretérito imperfeito do subjuntivo. Bom, então vamos aprender de onde deriva o pretérito imperfeito do subjuntivo. E vamos colocar como modelos os verbos cantar, beber, abrir e também o verbo ser como um verbo também, como modelo de um verbo irregular, ok? Da mesma forma que o futuro do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo deriva do pretérito perfeito do indicativo, ou melhor dito, da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Então, relembremos que estes verbos cantar, beber e abrir são conjugados da seguinte forma no pretérito perfeito do indicativo. Eu cantei, cantou, cantamos, cantaram. Eu bebi, bebeu, bebemos, beberam. Eu abri, abriu, abrimos, abriram. O que nos interessa é simplesmente a terceira pessoa do plural e, para formar o pretérito imperfeito do subjuntivo, eu preciso substituir a terminação RAM, rão, por SSE, si. Então ficaria cantasse, bebesse, abrisse, ok? E então eu já tenho as primeiras pessoas do verbo cantar no pretérito imperfeito do indicativo, que fica da seguinte forma: se eu, você, o senhor, a senhora, ele, ela, a gente cantasse, se nós cantássemos, se vocês, os senhores, as senhoras, eles, elas, cantassem. Assim, vou conjugar todos os verbos que terminam em ar, tanto verbos regulares como verbos irregulares. Primeiramente, encontro a terceira pessoa do plural, retiro a terminação RAM, acrescento SSE. Essa seria as primeiras pessoas do verbo do pretérito imperfeito do subjuntivo e depois acrescento MOS para a primeira do plural, nós, e acrescento M para vocês, os senhores e as senhoras, eles, elas. E fica neste caso, cantassem. O mesmo vai acontecer com os verbos que terminam em ER, eu, você, o senhor, a senhora, ele, ela, a gente, bebesse. Então, se eu bebesse, se nós bebêssemos, se vocês, os senhores, as senhoras, eles, elas, bebessem. E para os verbos que terminam em IR, também. Se eu, você, o senhor, a senhora, ele, ela, a gente abrisse, nós abríssemos, vocês, os senhores, as senhoras, eles, elas abrissem. E, da mesma maneira, os verbos irregulares.
Então, o verbo ser, primeiramente, eu levo o verbo ser na terceira do pretérito perfeito, que é eles foram, retiro RAM, acrescento SSE e ficou fosse. Fosse, então você já tem aí o verbo equivalente à primeira, segunda e terceira do singular, né? Então, eu, você, o senhor, a senhora, ele, ela, a gente fosse, nós fôssemos, vocês, os senhores, as senhoras, eles, elas fossem. E aqui eu fiz um resumo dos principais verbos irregulares, coloquei o infinitivo, o pretérito perfeito do indicativo e o imperfeito do subjuntivo, a primeira pessoa do imperfeito do subjuntivo, para que fique bem fácil para vocês. Então ficaria assim: dizer, disseram, dissesse, trazer, trouxeram, trouxesse, fazer, fizeram, fizesse, poder, puderam, pudesse, querer, quiseram, quisesse, dar, deram, desse, caber, couberam, coubesse, saber, souberam, soubesse, pôr, puseram, pusesse, ver, viram, visse, vir, vieram, viesse, ter, tiveram, tivesse, estar, estiveram, estivesse. E então tenho aí um modelo numa frase, né? Se eu soubesse chinês, soubesse imperfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo, depois o outro tempo verbal é o futuro do pretérito, ou que no espanhol vocês chamam de condicional. Saberia o que diz este cartaz. Então, soubesse, pretérito imperfeito do subjuntivo, e futuro do pretérito, saberia. Também poderia ser o contrário a frase. Eu saberia o que diz este cartaz se soubesse chinês. Futuro do pretérito, mas pretérito imperfeito do subjuntivo. Ok?